Título 4 do Registro de Títulos e Documentos. Capítulo 1 das Atribuições. Artigo 127. No registro de títulos e documentos será feita a transcrição, inciso 1, dos instrumentos particulares para prova das obrigações convencionais de qualquer valor. 2. Do penhor comum sobre coisas móveis. 3. Da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de bolsa ao portador. 4. Revogado. 5. Do contrato de parceria agrícola ou pecuária. 6. Do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros. Artigo 19, parágrafo 2º do Decreto 24.150, de 20 de abril de 1934. 7. Facultativo de quaisquer documentos para sua conservação. Parágrafo único. Caberá ao registro de títulos e documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. Artigo 127-A. O registro facultativo para conservação de documentos ou conjunto de documentos de que trata o inciso 7 do caput do artigo 127 desta lei terá a finalidade de arquivamento de conteúdo e data, não gerará efeitos em relação a terceiros e não poderá servir como instrumento para cobrança de dívidas, mesmo que de forma velada, nem para protesto, notificação extrajudicial, medida judicial ou negativação nos serviços de proteção ao crédito ou congêneres. Parágrafo 1º. O acesso ao conteúdo do registro efetuado na forma prevista no caput deste artigo é restrito ao requerente, vedada a utilização do registro para qualquer outra finalidade, ressalvadas inciso 1. Requisição da autoridade tributária, em caso de negativa de autorização sem justificativa aceita. E 2. Determinação judicial. Parágrafo 2º. Quando se tratar de registro para fins de conservação de documentos de interesse fiscal, administrativo ou judicial, o apresentante poderá autorizar, a qualquer momento, a sua disponibilização para os órgãos públicos pertinentes, que poderão acessá-los por meio do SERP, sem ônus, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a guarda pelo apresentante. Terceiro, a certificação do registro será feita por termo, com indicação do número total de páginas registradas, dispensada a chancela ou rubrica em qualquer uma delas. Quarto vetado. Artigo 128. À margem dos respectivos registros serão averbadas quaisquer ocorrências que os alterem, quer em relação às obrigações, quer em atinência às pessoas que nos atos figurarem, inclusive quanto à prorrogação dos prazos. Artigo 129. Estão sujeitos a registro no registro de títulos e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros, primeiro, os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto no artigo 167, inciso 1, número 3. Segundo o revogado, terceiro, as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do compromisso por elas abonado. Quarto, os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições. Quinto, os contratos de compra e venda em prestações com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam, e os contratos de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis. Sexto,
todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. Sétimo, as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam. Oitavo, os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega pelas alfândegas e mesas de renda de bens e mercadorias procedentes do exterior. Nono, os instrumentos de subrogação e de dação em pagamento. Décimo, a cessão de direitos e de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária de bens móveis. E 11º, as constrições judiciais ou administrativas sobre bens móveis corpóreos e sobre direitos de crédito. Parágrafo 1º. A inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita ao registro de que trata o caput deste artigo para efeito da presunção de fraude de que trata o artigo 185 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Segundo, o disposto no caput deste artigo não se aplica ao registro e à constituição de ônus e de gravames previstos em legislação específica, inclusive o estabelecido, inciso 1, na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. E 2. No artigo 26 da Lei 12.810, de 15 de maio de 2013. Artigo 130. Dentro do prazo de 20 dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 127 e 129 serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados depois de findo o prazo produzirão efeitos a partir da data da apresentação. Artigo 131. Os registros referidos nos artigos anteriores serão feitos independentemente de prévia distribuição.